Eu queria falar um pouquinho sobre politização do brasileiro, que eu acho que algo de bom que a gente teve, né? De uns anos para cá, o brasileiro nunca se interessou tanto por política, né? Agora, a gente acabou, Alexandre, politizando tudo. Politizaram tudo. E polarização, também não tenho nada contra a polarização. Eu tenho bom e ruim, o certo e errado. O problema é a agressividade, é o ódio, é a raiva, né? Como é que você interpreta esse momento, essa politização do brasileiro, de um modo geral, o brasileiro médio, né? E a polarização, Alexandre? Pois é, eu trabalhei alguns anos na Argentina, em tempos de Jornal do Brasil e em tempos de Manchete. E me chamava a atenção o radicalismo na Argentina, né? Principalmente do peronismo, né? O pessoal do Partido Radical não era tão radical quanto o justicialismo de Perón. E eu disse, puxa, ainda bem que nós não temos esse radicalismo no Brasil. Pois eu acho que hoje, estimulado pelas redes sociais, né, encontraram um abrigo. A rede social faz com que a pessoa não precise meter a cara, né? Ele fica escondido na trincheira da rede social, no bunker da rede social, fica escondido, até de vez em quando usa nome falso, né, para poder agir com grande força. É uma certa covardia também. Mas houve o exagero. A pessoa não teve a finesse, não teve a polidez, não teve a civilidade para levar o debate para substantivos e verbos, né? Não é o caso do senador Humberto Costa, que não há substantivo para qualificar esse presidente, não é o caso, né? Mas as pessoas estão fazendo debate com adjetivos e interjeições. Eles acham que debate é ofender o outro e não apresentar argumentos, né? A melhor coisa do debate é a argumentação, é a dialética. Meu Deus do céu, todo mundo sai ganhando com isso. Mas a gente perdeu esse lado, né? Eu lembro em tempo de eleição, em 2018, aqui no campus da Universidade de Brasília, a garotada que andava de camisa amarela era enxotada a paus e pedras e a pontapés, né? Tinha que usar, se usasse a camisa vermelha, não havia importância. Ou seja, a pessoa não admite que haja uma contraparte. O que é isso? Isso é o totalitarismo. O totalitarismo é de um único partido, uma única ideologia, uma única verdade. E foi isso que entrou na cabeça das pessoas que acham que estão politizadas, mas isso não é politização. A outra questão é a politização de órgãos que deveriam estar a serviço do país e da lei, né? O Ministério Público, Judiciário, né? Deveriam estar a serviço da lei e da Constituição e do país, mas ficaram politizados também. Eu acho que é a formação que veio lá da universidade, que acharam que tem que ser militantes para defender a causa ideológica que não deu certo na União Soviética. Eu quero pegar exatamente daí, Alexandre, porque a polarização existe, é do jogo, há um recrudescimento do tribalismo por conta das redes sociais e isso afeta os dois lados. A gente vê o uso de rótulos demasiados. Mas, por outro lado, existe um viés, um duplo padrão e um salvo-conduto. E eu vou aproveitar a ausência do Fiuza para ele não puxar minha orelha aqui, para a esquerda, né? Esse caso da AproSoja que você mencionou, a sua coluna na Gazeta do Povo essa semana, faz exatamente uma comparação com a prisão do Roberto Jefferson. E mostra que aqueles que realmente cometem atos terroristas, de ameaça à ordem, à lei, à ordem, à segurança, nada acontece, continuam impunes, enquanto que o Roberto Jefferson continua preso e tudo mais. Então existe um salvo-conduto para quem parte, inclusive, para a criminalidade, para ações violentas, se usar um rótulo de esquerda, né? E aí eu já peguei algumas citações suas aqui da questão da universidade, doutrinação, algumas palavras, e eu queria entender exatamente isso, né? A sua opinião, que tem tanta experiência nessa área. O viés da imprensa mais à esquerda já vem de longa data. Mas o que acontece, Alexandre? Muita gente pergunta isso, inclusive para mim também, e eu não sei responder direito. Eu não consigo partir da premissa que todo mundo é canalha, que todo mundo é vendido, né? Então, o que acontece para esse duplo padrão, esse salvo-conduto tão escancarado,
na mídia, que deveria estar adotando uma postura mais imparcial? É uma questão de doutrinação? É uma questão que vem da universidade, que vem de você martelar na cabeça que eles são ativistas e vão salvar o mundo? Ou é alguma coisa mais prosaica, mais comezinha, de que estão seguindo alguns interesses ali do dia a dia? O que acontece? Olha, eu acho que eles não sabem que estão seguindo interesses do dia a dia, né? O mais acima sabe. Os de mais acima já me contaram que havia época em que se ligava para o dono do jornal, se pedia uma boa cobertura para um determinado assunto, ou omissão de um determinado assunto, porque depois viria uma página do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras, essa coisa. Eles sabem disso, e que agora não tem mais isso. Mas eu acho que, na ponta, a reportagem está apenas movida por algo que acha, eu sou o dono da verdade. O professor me ensinou assim desde o primário, não foi só na universidade, desde o básico, né? Na universidade só completou, né? Eu virei repetitivo, citando aquela cena lá na UNB, em que o professor me disse, eu não formo jornalistas isentos, eu formo militantes ideológicos para combater o status quo opressor. Aí o sujeito vai, puxa, essa é a minha missão, né? A verdade está ao meu lado, eu tenho que proteger os pobres, os famintos, eu tenho que acabar com os opressores, né? O opressor é o dono do jornal, é o dono da televisão, né? É o banqueiro, né? É o gerente de banco, talvez seja o opressor também. Então, ele é um missionário que sai para fazer o bem, né? Meu Deus do céu, eu preciso ver qual é o lado bom disso aqui. O fulano deu dinheiro para reconstruir casas que foram levadas pela inundação. Puxa, mas ele tem uma segunda intenção. Ele quer explorar essa gente, né? Então fica aquela coisa assim da luta de classe. E mais, aí ele cai noutra conversa fiada, que é jogar homens e mulheres uns contra os outros, quando eles se completam, e se completam muito bem, né? De jogar pessoas de cor diferente por causa da cor, quando todo mundo sabe que nós somos todos iguais, mas botaram na cabeça deles que nós somos desiguais por causa da cor, por causa do sexo, né? E essas outras questões, fulano como é meu patrão, então ele é meu inimigo, né? Isso está enraizado na cabeça da pessoa, ele não está fazendo isso por mal, não é que, como você usou, eu acho que você foi muito forte, canalhas ou estão pegando dinheiro, né? Tem muita gente que acha que é tudo por dinheiro, acho que a régua deles é o dinheiro, a minha não é, né? O dia que eu fizer uma palestra para pegar dinheiro do contribuinte, meu Deus do céu, tem muita gente aí que me convida, eu digo, não cobro, é dinheiro público, eu não cobro, de jeito nenhum. Aí o sujeito fica meio na dúvida, né? Não, mas tem muita gente, eu vejo pela rede social, que acha que só se trabalha por dinheiro, né? Que as pessoas vendem sua alma, vendem sua posição, vendem suas opiniões por dinheiro. É feio para quem pensa nisso, porque provavelmente ele também é venal, também está à venda. Então, eu ainda sendo bonzinho, acho que a pessoa faz isso por idealismo. Ele está convencido que ele é o dono da verdade. Só que ele não parou para pensar que não existe dono da verdade. Cada um tem a sua. Mas a verdade do outro é diferente, os direitos do outro são diferentes, o pensamento do outro é diferente. Mas a pessoa não consegue se abrir para isso, para ouvir o outro, né? Isso é um negócio que eu não sei por quê, fechou-se, né? Pôs-se aquilo que os cavalos usavam quando tinha muito cavalo e carroça nas cidades, né? Para não se assustar. Põe aquele anteolhos, né? E só veem aquilo que parece que foram mandados a ver. Sim, senhor, né? É isso que eu tenho que ver, é assim que eu tenho que proceder e vamos em frente. É uma coisa que dá pena. Eu lamento, eu não condeno. Eu acho que são vítimas de uma falsidade ideológica. Eu acho isso. Ana.
Alexandre, inclusive, me fez lembrar uma história que você contou sobre seus tempos, se eu não me engano, corrija-me se eu estiver errada, Jornal do Brasil, e seus tempos de repórter, né, e que você foi cobrir um incêndio, né, numa fábrica de fogos de artifício, e as fontes oficiais diziam, né, 17 mortos ou alguma coisa assim, e você foi lá pessoalmente, você foi lá, contou, e eram bem mais, né? Era bem mais, eram, se eu não me engano, 20 alguma coisa, 20 e poucos. E você, então, se tornou a fonte primária daquilo ali, daquele evento, né? Sem esperar que as pessoas contassem para você o que era a realidade diante dos seus olhos. Tem um livro do Ben Shapiro que se chama O Lado Certo da História, e tem um capítulo desse livro que fala sobre a humanidade atualmente. São os tempos mais ricos em absolutamente tudo: tecnologia, liberdade sexual, você pode escolher aí seu parceiro afetivo da maneira como você quiser, mulheres que podem ser astronautas, engenheiras, homens que podem ser enfermeiros ou apenas ficar em casa cuidando dos filhos. Mesmo assim, nos tempos que a liberdade está em todos os cantos, é a geração que mais reclama de tudo e que quer tudo de mão beijada. Não faz o que você fez, né, quando você cobriu esse incêndio. Você foi lá, você decidiu, você virou a fonte primária. O que está acontecendo, Alexandre, com a humanidade que vivemos nos tempos mais livres e da geração que reclama de absolutamente tudo? Foi o meu primeiro dia como estagiário do Jornal do Brasil. Eu estava sozinho na redação, não tinha mais ninguém, eu tive que ir. Foi uma explosão de um depósito de fogos de artifício. E a primeira coisa que eu fiz foi contar os mortos, né? E eu vi que os meus colegas não estavam contando os mortos, estavam ouvindo, estavam entrevistando um delegado de polícia. Eu disse, ué, já pegaram, eles estão aqui, mas já estão pegando a fonte de segunda mão, né? Que história é essa? Eu acabei ganhando, eu acertei, eu estava mais aproximado com o número de mortes, né? Foi um bom início. Então, eu acho que o jornalista tem que acreditar nos seus próprios olhos, no seu próprio olfato, nos seus ouvidos, né? Eu não posso fugir dos meus olhos, eu não posso fingir que eu não estou vendo. Se eu vejo uma multidão, eu vou contar a multidão, eu não vou pegar a fonte policial para dizer quantas pessoas estão ali, eu vou contar a multidão. Mas fica tudo mais fácil pegar pronto. Eu acho que hoje em dia piorou, porque já vem pronto na rede social, já vem pronto nas agências de notícia. E aí a gente fica mais fácil pegar aquilo que veio pronto, né? Há uma pressa também muito grande para subir logo na vida e ganhar bastante dinheiro. Há uma pressa terrível, né? Eu costumo lembrar que no Jornal do Brasil, primeira vez que eu assinei uma matéria, eu já estava no exterior, né? A gente não conquistava isso no primeiro dia. E hoje eu vejo que a pessoa mal entrou, já ganha uns nomes assim pomposos, né? Como o eletricista que ganha o nome de engenheiro eletrônico, né? Então já ganha nomes pomposos e ele é o respaldador, o fiador da notícia. O repórter passa a ser o fiador da notícia com seu nome e a sua cara, né? Ou seja, aí é o perigo. Aí ele se sente dono do fato. E, se sentindo dono do fato, ele apresenta o fato como ele quer que seja, como ele gostaria que fosse. Aí ele embrulha as pessoas, embrulha o fato, né? Faz um factoide e apresenta de acordo com a sua convicção ideológica, como ele acha que o fato deveria ser. E aí o que acontece? Aí as pessoas checam na rede social e o órgão, o meio, aquele meio de informação começa a perder credibilidade. E aí a gente olha nas pesquisas e vê que a credibilidade despenca, né? A falta de verossimilhança entre o que o repórter está dizendo e, às vezes, negando até a fotografia que aparece, negando até as imagens, né? É incrível, é incrível. A gente vê isso
todos os dias. Né? Mas é uma pena, porque eu vejo isso como uma espécie de suicídio, porque acabando o patrimônio principal, que é a credibilidade, vai se sustentar onde? Se a gente perder a credibilidade. Esse é um bem muito precioso que a gente precisa, como a democracia, a gente precisa regar sempre, todos os dias.